Organização e Método. Este programa que você começa a assistir agora é voltado para os pais, para as mães, também para as avós tão queridas, as cuidadoras, as professoras, enfim, para todas as pessoas que estão interessadas em temas relacionados aos nossos filhos. E este é o nosso encontro semanal em que iniciamos no episódio anterior a conversar sobre as rotinas colaborativas, especificamente a respeito da leitura bíblica em família. E você é o nosso convidado para ficar aqui conosco até o final deste episódio. Tanto você que nos assiste pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, como pela TV Manaim, canal 126. Olá, Késia está aqui conosco, a paz do Senhor Jesus. Paz, Senhor, querida Fernanda. Uma alegria. Vamos relembrar juntamente com as meninas o que nós conversamos no último episódio. Meninas, paz do Senhor. Paz do Senhor. Carla, paz do Senhor. Letícia. Uma alegria nós estarmos juntas novamente, não é verdade? Então, no episódio anterior, nós conversamos sobre a importância da leitura bíblica em família. E agora, nós vamos continuar conversando sobre a leitura bíblica e o impacto que ela tem nas famílias da nossa igreja. Então, aqui no Grupo Organização e Método, a nossa última temporada foi com o estudo do tema O Temor do Senhor, tomando como referência o livro de Esther. A nossa leitura em família foi muito importante porque, assim como Esther vivia desafios, os nossos filhos também compartilharam seus desafios do tempo atual e fomos ensinando a eles a ter a palavra de Deus como a nossa referência de fé, de verdade e de prática para serem vencedores como Esther venceu em obediência ao seu pai adotivo Mardoqueu. E na sua casa, como é que essas experiências têm sido consolidadas? Conta para nós. No episódio de hoje nós vamos permanecer conversando com a professora Carla, com a professora Letícia, e agora elas vão contar para nós um pouco desse trabalho que elas realizam como professoras na Casa do Senhor e do impacto da leitura da Bíblia nas famílias com as quais vocês estão convivendo. Vamos lá, a gente conversou com Carla no episódio anterior e agora nós começamos com Letícia. Amém. Nós temos que iniciar falando que é uma grande honra ser uma professora na igreja, né? Porque, na verdade, a gente ali participa da vida, da formação espiritual de crianças, intermediários, adolescentes, né? Uma fase tão importante para que eles ali apreendam os conhecimentos da Bíblia e ali possam sair para viver, né, a vida secular, nos seus lares, dando testemunho daquilo que eles têm aprendido. Então, é uma honra, porque nós sabemos que estamos ali de forma simples, né, trazendo ali os ensinos bíblicos, mas para futuros obreiros, futuros diáconos, né, vou usar futuros pastores, professores de escola bíblica, senhoras. Então, assim, aqueles que vão juntamente conosco continuar a realizar a obra do Senhor, né? Então, a palavra, ela é de suma importância nas aulas. Então, nós temos que dedicar um tempo para ali transmitir esse ensino e faz toda a diferença. Uma família que valoriza a leitura, a palavra de Deus, de uma família que não valoriza. Nós vemos até no comportamento dessas crianças, intermediários e adolescentes, no momento que nós estamos ali dando a aula, as intervenções que eles fazem, as perguntas, por ali nós vemos o quanto eles estão envolvidos na leitura da palavra. E a importância é, assim, enorme. Porque, como diz a Bíblia, né, em Provérbios, ensina o menino o caminho que deve andar e até quando envelhecer não desviará dele. Então, quando a família ela valoriza, prioriza o ensino da palavra, a leitura, a palavra, com isso ela fica segura de que o seu filho, onde quer que esteja, ele vai saber combater aquilo que vem para tirar a paz, para tirar a comunhão, para tentar envolver, né? Quanto temos
ouvido relatos, né, em escolas, outros ambientes, como que as crianças intermediárias e adolescentes estão suscetíveis a esse tipo de situação. Mas aqueles que têm a palavra de Deus firme nos seus corações, eles têm segurança para vencer, para falar, e os pais podem ficar tranquilos, porque ali eles estarão firmes nas decisões que eles têm que tomar. Então, nós como professoras, é uma honra poder ouvir relatos, né? O ano passado mesmo, ali na minha igreja, nós tivemos muitos relatos de crianças mesmo, classe de 3 a 7 anos, que no momento das festas, ali do mês de junho, mês de julho, nas escolas, né? Muitas escolas trazem uma pergunta para casa, né? Uma autorização, né? Os pais autorizam ou não. Mas nós sabemos que as crianças ali passam por momentos, os coleguinhas vão participar, eles não vão participar. É sempre um momento de decisão, né? Há uma decisão ali. Porque o pai e a mãe podem não autorizar, mas a criança ter o desejo, ter no coração o desejo. E quando eles estão firmes nos ensinamentos da palavra, eles falam com muita propriedade. Convencem até o outro do contrário. Então, nós tivemos relatos de crianças que passaram por isso. Foram às escolas, nos condomínios, no momento de ali decidir, não, eu não quero participar. Eu sei que isso não agrada ao meu Senhor. Então, é maravilhoso ver como eles estão entendendo aquilo que eles estão ali, né, aprendendo na igreja, né, colocando em prática verdadeiramente os ensinos da palavra do Senhor. É uma candeia acesa, né? A gente conversa na nossa igreja e nas nossas casas, né? Que quando as crianças estão muito posicionadas nisso que o Senhor confiou, elas vão impactar a vida de outras crianças que estão convivendo com ela nas escolas. E eu costumo dizer, talvez você seja a única chance desses colegas de vocês de conhecerem o Senhor com intimidade, deles entenderem o que é ser servo de um Deus vivo. É por meio do seu testemunho. Então, quando eles estão com muita certeza disso que eles estão vivendo, a gente vê eles não só se posicionando, isso eu quero, isso eu não quero, mas também impactando a vida daqueles que estão com eles, né? Verdade. Muito bom, muito bom. Amém. Amém? Amém. E Carla, o que tem para nos contar hoje a respeito do impacto da palavra do Senhor na vida das outras famílias? Como Letícia disse, é sempre uma honra ser professora, poder conversar sobre essas experiências com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos filhos, não é verdade? Também. Deus nos chamou para uma missão muito nobre. Ensinar a palavra de Deus é algo extraordinário, né? E nós nos sentimos, tanto nós que estamos aqui, quanto as nossas irmãs que estão nos assistindo, que são professoras, nós nos sentimos muito honradas em transmitir os conhecimentos da palavra. É claro que para nós isso exige um posicionamento. Professora precisa conhecer a palavra. Nós não podemos ir para uma sala de aula sem ter estudado, sem ter buscado ao Senhor. Cada aula, quando nós estamos na escala, é uma grande responsabilidade, porque ali estão crianças, intermediários, adolescentes, preciosos para o Senhor. E muitas vezes é naquele momento que eles recebem a bênção, que eles se definem, que eles entendem que estão com um comportamento que não é adequado. Então nós temos essa nobre missão. E muitas vezes, eu sempre falo isso para as minhas colegas que dão aula comigo, eu tive a honra de dar aula com Letícia há muitos anos. A honra de aprender com Carla há muitos anos. Coisa boa, a gente nem sabia, né? Nós fomos da mesma igreja há muitos anos. Então, eu sempre comentava isso com elas, né? Que professora não pode estudar na véspera da aula. A professora tem que viver aquela palavra. O estudo do mês tem que fazer parte da nossa vida em todo aquele mês. E quanto mais nós estudamos, mais nós temos para dar. E as crianças, elas estão muito sedentas do conhecimento da palavra, elas são muito inteligentes.
E quando você chega na sala de aula, ela não quer somente ouvir você lendo um versículo, ela quer ouvir você falar que você viveu aquela experiência. Então eu sempre procurei, quando eu dou aula, levar para eles algo a mais, algo do Senhor. Algo que o Senhor tivesse me falado, né? Uma contribuição para todas aquelas pessoas que estavam ali. Então eu sempre estimulei que eles buscassem os dons espirituais e me lembro muito disso, que muitos sonhos o Senhor me dava na hora da aula, de transmitir para aquelas crianças que estavam assistindo a aula. Eu me lembro de um intermediário que ele me fez uma pergunta assim: Tia Carla, quantas horas eu preciso dormir para ter esses sonhos? É a pergunta que todos já queríamos te falar. Olha, então, nos representa. E tem mais uma coisa. Quando Carla se preparava para dar aula, né? Ela estava ali na frente, estávamos todas, as professoras, as crianças já, assim, na expectativa de que o Senhor tinha mostrado dessa vez. Um sonho que o Senhor tinha dado, uma visão que o Senhor tinha dado, e a gente já ficava assim. As crianças já... Tia Carla, e o sonho? E o sonho? E eu não esqueço de nada. Foi, assim, momentos maravilhosos que nós vivemos, né? Aprendi muito, como eu disse. Quantas horas precisa dormir para ter o sonho? Pior que ela dorme pouco, Fernanda. A filha dela já me falou. A filha dela falou: eu não sei como é que mamãe sonha tanto. Mas nós estamos falando de coisas que são eficientes. O sono é pouco, mas é eficiente. A gente vai alcançar esse nível. O Senhor só precisa de pouca coisa, né? E aí, ao longo desses anos de professora na igreja, eu passei por todas as classes. Confesso para as irmãs que estão nos assistindo que são professoras de bebês, que é o maior desafio que eu enfrentei, foi ser professora de bebês. Atualmente eu estou com a classe dos jovens na minha igreja. E eu fico vendo como que é importante o ensino da palavra do Senhor para todas as classes, porque cada classe tem sua particularidade. Hoje eu estou lá com um grupo de jovens que a gente estava orando, buscando ao Senhor, conversando muito para que elas se acalmassem, porque estavam na fase do vestibular, na ansiedade da expectativa. E são fases muito diferentes, mas todas elas são de extrema importância o conhecimento da palavra. E eles vão aprendendo com as professoras, com todo esse ensinamento que a gente vai passando, e eles guardam no coração. Olha que maravilha. No período, depois que finalizou a pandemia, eu encontrei no Manaim com um ex-intermediário. Hoje ele está já casado com 2 filhas, é um diácono. E ele me apresentando as filhas. E ele falando assim: professora Carla, na pandemia eu assisti a sua aula com as minhas filhas. Carinho, né? E eu falava: olha, essa é a professora Carla que eu falava para você. Professora. Então você vê que é a geração, né? Deus vai constituindo as famílias e a palavra vai sendo alicerçada ali, sendo a base. E a família, a gente, como a Letícia falou, né? A gente precisa muito da valorização da família para esse trabalho dar certo. Uhum. Porque ao tempo que eu sou mãe, né, o pai, se valoriza levar o filho para a escola bíblica, porque nós temos uma sequência de estudos, e temos a honra de não prepararmos aquele estudo, ele vem da parte do Senhor, que eu acho que esse é o grande diferencial, né? Verdade. Nós estamos ali estudando já um conteúdo que é revelado. Então, em cima dessa revelação, o Senhor, que já conhece o coração de toda a classe, ele sabe o que eles precisam ouvir. E nós ali somos o instrumento de levar essa comunicação entre o Senhor e a classe, né? O que o Senhor quer. Por isso que a responsabilidade da professora é enorme. A professora precisa estar conectada ali com o Senhor. O que o Senhor quer, qual a forma que o Senhor vai usar a minha vida, para que todo o aproveitamento seja dado à classe. Então essa experiência eu tenho vivido como professora, tenho visto nas classes, tem inúmeras experiências, né? A gente não tem tempo para contar, né? Gostaria até que fossem vários programas para a gente contar Vamos tanta providenciar. coisa. Mas eu só quero contar uma, foi muito recente essa. Foi uma aula que eu estava dando no Unidos em Família. E uma adolescente, depois da aula, pediu para conversar comigo.
Eu conversei ali com ela, ela começou a me contar um pouco da vida dela. E ela chorava muito, falando que ao longo da aula, o Senhor estava cobrando no coração dela para que ela mudasse o comportamento dela. E ela relatou ali algumas situações que ela estava vivendo com os pais, no colégio, na própria organização, nessa aula, esse conteúdo tão importante que vocês passam, às vezes a gente nem sabe a dimensão da importância, né? Mas toda ali a organização da vida dela estava toda fora do lugar. E ela chorando muito, falando, e eu conversando com ela, falei assim, olha, quando você vem para o Manaim, você não vem de qualquer jeito. O Senhor abriu todas as portas para que você estivesse nesse lugar. Ele tem um propósito nisso. Ele está te dando uma chance. Aproveita a chance que o Senhor está te dando. Reestrutura a sua vida, valoriza seus pais, muda. O Senhor quer que você seja uma aluna boa, você não precisa passar por essas humilhações que ela estava me contando, certas situações realmente muito difíceis que ela estava passando no colégio. Se você se posicionar como um servo do Senhor fiel, o Senhor vai te honrar. Assim foi a conversa, passou. Os dois unidos em família depois, a mãe, que eu não sabia que era a mãe dela, veio me procurar. Veio no Unido, só que com a filha menor, ela não pôde vir, porque tinha provas, uma série de questões no colégio. E ela falou assim, professora Carla, quero te conhecer. Aí me deu um abraço. Ela falou assim, professora, a aula daquele seminário mudou a vida da minha filha. Glória a Deus. Hoje a minha filha é outra menina. A minha filha não me responde mais. A minha filha acorda e arruma a cama. Glória a Deus. Eu consigo abrir o guarda-roupa dela e nada cai na minha cabeça. Que bênção. E ela foi Organização falando, imensa. não é? E ela foi falando das mudanças que uma aula gerou na vida de uma criança. Então, entende a importância de nós, como professoras, buscarmos ao Senhor. Estávamos numa posição em que o Senhor use a nossa vida. Porque ela só tinha aquela oportunidade. Sim. Mas o Senhor foi fiel, honrou a mãe chorando ali, me falando como ela estava orando pelos conflitos que eles estavam vivendo no lar. Então, a minha contribuição hoje no programa é muito nesse sentido, que as professoras despertem para essa responsabilidade, porque Deus tem transformado a vida das classes através da palavra. Mas quem é o instrumento que Deus tem usado? Nós, as nossas vidas. Nós temos a honra de sermos instrumento das mãos. Muitas experiências também eu sei que eu já compartilhei com Carla, de estar ali no Manaim, algumas famílias nos procurarem. Vocês que são as professoras que davam aula, olha, eu quero dizer que aquele momento da aula era um momento que a gente parava, a gente assistia, ali a gente conversava com os nossos filhos sobre o conteúdo. Então, era um momento muito difícil, o momento da pandemia, nós estávamos sem as igrejas, né? Então, assim, como foi um momento importante. E hoje nós temos que valorizar isso. Nós agora estamos na igreja presencialmente, as professoras, como Carla disse, né? De estudar, de buscar o Senhor. O que o Senhor tem para aquela classe, para aquela determinada aula. Porque cada aula é diferente. E para nós, né? Também, né? E primeiro para nós, né? Toda vez que a gente está escalada para dar uma aula, primeiro a aprender somos nós, né? Que estamos ali estudando. Então, realmente é maravilhoso. Assim, esse trabalho é uma honra fazer esse trabalho para o Senhor. E às vezes a gente não vai conseguir ver o impacto tão expressivo como a gente viu na vida dessa menina, que Carla veio conversar, que a mãe também veio conversar, mas nós estamos fazendo um trabalho de permanência, de consistência. A mensagem daquele tempo para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele jovem, né? A gente costuma dizer assim, quando a criança é pequena, ela vai para a igreja com muita alegria. Mas na decisão de adolescente, todos estão posicionados para o batismo? Todos estão desejosos para o batismo? Quando não estão, o que faltou? Porque está ali, cresce conosco. O que aconteceu que ele não entendeu? Que eu ouvi algumas vezes de alguns adolescentes que falavam assim, mas eu ainda não tenho certeza. Mas como assim você está aqui todos os dias? Então o que faltou em nós, né, para que ele não tivesse essa segurança neste momento? Porque quando eles são pequenos, eles estão na igreja conosco. Mas depois, quando eles crescem, aonde eles estarão? Que é onde eles já vão poder
tomar as suas próprias decisões, né? Quando estão com as famílias pequenos, eles estão onde nós quisermos. E depois, quando eles já puderem estar por conta própria, onde eles estarão? Né? Quais serão as suas decisões, o desejo do seu coração? Então a gente fala, nós entendemos muito bem, né, Fernanda, por que o Senhor tem nos orientado a começar o ano trabalhando o estudo da Bíblia em família. Porque um coração posicionado no Senhor é um coração que teme o Senhor. E um coração que busca em prioridade, né? E a Carla, ela traz uma questão importante hoje, que é a nossa atenção das professoras das escolas bíblicas dominicais. No encontro passado, nós sugerimos que os pais, as mães, fizessem a leitura da coleção Colhendo Trigo, que é toda escrita pela nossa querida irmã Sara, que ali a gente se aprofunda nos conhecimentos, o livro Palavra de Deus, de capinha azul, do Instituto Bíblico. E nesse momento nós convidamos a você, professora de classe, também fazer a leitura desses livros para que a gente tenha fundamentação, né, Carla, Letícia, para que naqueles momentos das nossas aulas sejam momentos gloriosos. E hoje nós trouxemos grandes experiências das meninas conosco, né, da palavra do Senhor, da importância da Bíblia, seja na aula da EBD, nos seminários do Manaim, nas gravações da rádio, na nossa vida, mas nós não vamos parar por aqui. Hoje nós temos 6 dicas práticas para vocês colocarem em casa, em prática essa organização, né, Kézia? Olha, qual nós é a trouxemos primeira? aqui várias sugestões, mas eu quero conversar com vocês para vocês me dizerem se vocês também concordam, né? Todos vocês vão comigo, hein? A primeira sugestão, com base nessa nossa conversa que nós tivemos, nesses 2 episódios, é: dê uma Bíblia para o seu filho. Excelente. Muito importante. Porque é tão importante a criança ter a sua própria Bíblia para manusear. A Carla minha trouxe tá a aqui, dela, ó, a a Letícia minha tá trouxe aqui, a ó. dela, a Fernanda Não também, falta. eu também, embora a minha não esteja aqui, mas para que ela comece a ter intimidade com a palavra. Conheça os livros, conheça aonde estão os personagens que ela mais gosta. E nós nem estamos falando daquela Bíblia cheia de desenho, né? Uma Bíblia simples. Os meus filhos têm Bíblia, mas a Bíblia deles, ela tinha uma capa infantil. E aí, recentemente, uma professora da igreja veio ao Manaim e trouxe uma Bíblia para o meu filho e escreveu assim: para o meu amigo Lucas. Ele se sentiu tão importante, aquilo fez tão bem para ele. Então, meninas, muito importante, não é? Cada um ter a sua própria Bíblia. Nós também temos agora um recado importante para você. A Valda, Livraria do Manaim de Domingos Martins, irá nos apresentar os vários modelos que temos disponíveis de Bíblia nas versões recomendadas em português e adotadas pela nossa igreja. Então, confira conosco esse vídeo. Você já conhece a nossa livraria no Manaim? Hoje, em especial, nós vamos falar sobre as nossas Bíblias. Nós temos vários modelos de Bíblia. Bíblia Slim, que é uma Bíblia mais fina, uma Bíblia com letra gigante, Bíblia pequena com zíper, Bíblia para todos os tipos de gosto. Venha conhecer a nossa livraria. Amém, são muitas opções, todos podemos ter acesso a essas Bíblias de diferentes formatos que melhor atenda a você e a sua família. Uma outra sugestão é: dê o exemplo a ser seguido. Nós temos conversado sobre isso em episódios anteriores, que somos como espelhos para os nossos filhos. Por isso que, diante das orientações do Senhor, para organizarmos as nossas rotinas colaborativas, a rotina de leitura da Bíblia, nós propomos a leitura e o estudo em família, ou seja, com as nossas crianças, intermediários, adolescentes, também jovens, para orientá-los para que eles não leiam sozinhos, não é verdade? Então, essa leitura é feita por nós, mas também é feita em família, mas também é feita por nós que somos os exemplos para dar para os nossos filhos. Hoje, quando nós chegávamos aqui, um irmão falou que lê quanto tempo a Bíblia por dia? 3 horas. 3 horas. Então, ele tem um compromisso de leitura que também impacta a vida da família, não é? Ok? Amém. Então, vamos para a próxima sugestão? Próxima. A nossa próxima sugestão é: defina um horário com a sua família. Cada família tem uma dinâmica e uma rotina diária. Por isso, essa escolha deve ser feita pensando na sua casa, no horário
em que de preferência estarão todos juntos, como depois de acordar ou antes de dormir. É importante destacar que a definição de um horário que seja recorrente, fixo, ele auxilia na construção de um hábito que com o tempo se tornará uma rotina. Não sei na casa de vocês, mas na minha casa funciona bem no horário antes de dormir. Na de vocês? Minha também. Antes de dormir. E na sua, Fernanda? Quando acorda. Quando acorda? Pela manhã, porque na hora de dormir já estão todos mais cansados. Né? Então a gente já começou fazendo a leitura à noite, mas aí percebeu que o cansaço era uma leitura sem um estudo, sem uma profundidade. Então, né, é a riqueza das diferentes famílias, né? A gente precisa identificar no nosso lar, na nossa família, qual é o melhor horário para nós estarmos um tempinho, como disse Carla, né? Todos trabalham, todos, né? O tempo é curto, mas qual o tempinho que a gente consegue parar para estudar? E o importante é criar essa rotina do horário, né, Kézia? Naquele horário nós temos, né, esse compromisso da leitura da Bíblia, porque quando torna rotina, torna um hábito, e aí nós vamos fazer todos os dias como o Senhor tem nos orientado. Fica mais simples, mais agradável, né? Porque faz parte do nosso dia. Então, olha, fazendo uma conexão com esse terceiro ponto, a quarta sugestão, defina um horário. Na minha casa, funciona muito bem antes de dormir, porque a gente separa um período da noite e um local. O local é no meu quarto, então a gente reúne a família para lá. E aí eu gostaria de saber em qual local é mais tranquilo na sua casa, onde não há interrupções, onde o celular pode ficar distante ou no modo avião, para ter uma dedicação plena neste tempo precioso aqui com os nossos filhos, né? Então, escolham também a quantidade que vocês podem ler por dia. No próximo episódio, nós vamos apresentar uma das propostas de leitura bíblica possíveis com crianças, intermediários, adolescentes, que varia de acordo com a idade delas. Porém, essa proposta também vai depender da realidade da sua casa. Por exemplo, conhecendo crianças de 7 anos que leem um versículo por dia, outras conseguem prender a atenção na leitura de um capítulo, até aquelas que leem de 6 capítulos por dia, né? Mas o mais importante não é a quantidade, mas estabelecer um tempo mais organizado de leitura em família, para que o Senhor possa operar através da dedicação, do fortalecimento dos nossos lares, para que a gente tenha experiências aqui como que Carla e Letícia trouxeram para nós, não é, Fernanda? E eu tenho certeza que vocês aí de casa também têm outras experiências para contar. Então, Kézia, essa foi a nossa quinta dica, né? Escolhermos com os nossos filhos, né, de acordo com a necessidade da nossa família, a quantidade de versículo que nós vamos ler por dia, né, com experiências diferentes nos nossos lares. E qual é a nossa sexta e última dica, Kézia? Essa é a dica muito importante, que é orar antes de iniciar o período da leitura. Não só o período da leitura, mas o período de ensaio do instrumento, né? A oração, ela está presente em diferentes tempos da nossa rotina, mas no tempo da leitura bíblica, em família, é muito importante, para que o Senhor possa nos conceder as revelações das Sagradas Escrituras e também das orientações práticas para o tempo que os nossos filhos estão vivendo, para os nossos filhos compreendê-las à luz da revelação, pois está escrito no livro de 2 Coríntios 3:6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém, meninas? Amém. Que alegria, uma maravilha essas dicas preciosas para a criação dessa rotina colaborativa. E nós sempre dizemos que ela é colaborativa, que ela deve ser feita os pais, as mães, junto com os filhos, né? A quantidade de versículo, o local, toda essa organização deve ser feita junto, porque quando nós fazemos juntos, o desenvolvimento é muito melhor, né? E agora, você que nos acompanha, mãos à obra, não vai ficar paradinho só nos ouvindo. Junte a família de vocês nesta semana para responder as seguintes questões. Todos têm Bíblia? Se não tem, é possível providenciar uma Bíblia para cada um? Qual o horário que irão ler e estudar a Bíblia? Com qual frequência?
Uma vez por semana, 2, 3, em dias intercalados, todos os dias? Em qual local da casa? Na sala, no quarto, no escritório? Qual a quantidade que lerão? Um versículo? Alguns? Um capítulo? Mais de um capítulo? Faça o combinado na sua casa e até a próxima sexta-feira, antes do programa Família, um Projeto de Deus. A paz do Senhor, meninas, uma alegria estarmos juntas. Amém. E que o Senhor continue nos abençoando na educação dos nossos filhos. A paz do Senhor Jesus.